presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Nelson Tais ficou 28 dias apenas no cargo. Daqui a pouquinho a gente volta a acompanhar mais um pouco desta sessão da CPI da pandemia. E a gente continua falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, porque hoje, durante um evento em Brasília, ele falou sobre as restrições, ameaçou editar um decreto para impedir as medidas de isolamento social, adotadas inclusive por vários governadores. Vamos então até a capital federal conversar com o repórter João Pedro Melo, que tem mais informações, mais detalhes para a gente. Boa tarde para você, João Pedro. Oi, Débora. Boa tarde a você, ao Pablo e também a todos que nos acompanham. Olha, a gente ficou de olho nessa cerimônia no Palácio do Planalto. Era uma cerimônia inicialmente para tratar sobre a tecnologia 5G, mas que evoluiu para outras questões. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as políticas de isolamento social que foram adotadas por estados e municípios ao longo aí dessa pandemia de Covid-19. Ele disse o seguinte, que sabe da letalidade do vírus, todo mundo sabe, mas que a economia precisa continuar girando. Questões que ele já tinha falado lá atrás. Mas um ponto chamou a atenção, um ponto em específico, foi o seguinte, que ele disse que pode editar um decreto para impedir aí essas questões de isolamento social, adotadas exatamente por estados e municípios. Isso seria um claro recado ao Supremo Tribunal Federal, que já decidiu que essas políticas de isolamento devem ser definidas por governadores e prefeitos. O presidente disse que não quer editar esse decreto, mas disse que tem o poder para isso e que se esse decreto for editado por ele, ele terá que ser cumprido. Essa foi uma das principais, ou um dos principais pontos do que disse o presidente. Ele reforçou bastante, bateu nessa tecla, disse que se editar esse decreto, ele de fato deve ser cumprido, mas também citou outros assuntos. O presidente criticou, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as ações ou não ações adotadas aí durante o combate à pandemia. Disse que faltou um pouco de defesa por parte dos parlamentares da base com relação a questões direcionadas a ele, presidente da República. Ele também disse o seguinte, que não investiu alto em marketing, não gastou milhões de reais ou dólares com marqueteiros nem na campanha, nem mesmo durante o próprio governo, e disse que quem faz o marketing dele é um vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República. Ele disse ainda o seguinte, que não existe um gabinete do ódio aqui no Palácio do Planalto e que esse gabinete, se existisse, chamaria-se Gabinete da Verdade. E aí citou mais uma vez um provérbio bíblico para citar aí as questões da verdade que, segundo ele, devem ser reestabelecidas. O presidente também falou de outro ponto, falou do voto impresso. Disse o seguinte, que o Congresso Nacional precisa promulgar essa questão do chamado voto auditável ou voto impresso. E aí mais um recado ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa questão seria contra a Constituição, exatamente por gerar insegurança jurídica para o processo eleitoral do Brasil. Mas o presidente disse que, caso o Congresso Nacional promulgue essa questão, será possível colocar tudo isso em prática já em 2022, cobrando aí uma ação, então, do Congresso Nacional com essa relação do voto impresso ou o chamado voto auditável. Valeu, João. Obrigado pelas informações, viu? Um bom trabalho para você. Valeu, um abraço a todos. Um abraço.